Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Damos início à solenidade de posse do diretor-presidente da Infra S.A., senhor Jorge Bastos. Pedimos a todos a gentileza de colocarem seus celulares no modo silencioso. Convidamos para compor a mesa o senhor Renan Filho, ministro de Estado do Transportes. O excelentíssimo senhor ministro Vital do Rego, vice-presidente do Tribunal de Contas da União. A senhora Helena Venceslau, presidente do... O excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler. A senhora Helena Venceslau, presidente do Conselho de Administração da Infra S.A. O senhor Jorge Bastos, que neste ato será empossado como diretor-presidente da Infra S.A. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Adora
Agradecemos a presença de todas as autoridades, diretores de agências, autarquias, empresas, colaboradores da InfraSA e Ministério dos Transportes. Neste momento, faremos a leitura do currículo do empossado. Jorge Bastos é bacharel em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Augusto Mota, no Rio de Janeiro, com pós-graduação em Gestão de Projetos pelo Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, o IBMEC, em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, ambos no Rio de Janeiro, e curso de especialização em Planejamento, Gestão e Controle de Transportes pelo Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes, o CEFTRU, UNB. Sua experiência profissional registra atividades tanto no setor público como na iniciativa privada, com destaque para atuações bem-sucedidas nos seguintes postos e instituições: Ouro Preto Consultoria, como consultor sênior, onde atuou na área administrativa; Associação Salgado de Oliveira, exercendo o cargo de assessor da presidência, responsável pela implantação dos campi de Juiz de Fora e de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e de Salvador, na Bahia. Universidade Salgado de Oliveira, como diretor responsável pela implantação dos campi de Brasília. Senado Federal, como assessor técnico do gabinete do senador Wellington Salgado e do gabinete do senador Hélio Costa. Foi diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, entre setembro de 2010 e abril de 2015. Diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, entre abril de 2015 e fevereiro de 2018. E membro do Conselho da República, entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2021. Jorge Bastos presidiu a empresa de planejamento e logística entre 2018 e 2019. Seguimos agora para o momento da assinatura do termo de posse do senhor Jorge Luiz Macedo Bastos, eleito na 5ª reunião extraordinária do Conselho de Administração em 23 de fevereiro deste ano, para ocupar o cargo de diretor-presidente da InfraSA, nos termos do inciso 3º do artigo 43 do Estatuto Social da InfraSA. Assina o termo de posse o ministro de Estado dos Transportes, senhor Renan Filho. A presidente do Conselho de Administração da Empresa de Planejamento e Logística, Helena Venceslau. O senhor Jorge Bastos, diretor-presidente empossado. Solicitamos os três para uma foto oficial. Neste momento, convidamos o senhor Jorge Bastos, diretor-presidente da InfraSA, para dar suas palavras.
nominato, agora precisa da nominato. Bom, primeiro quero cumprimentar a todos os amigos que estão aqui, né? Quero cumprimentar o ministro Renan. Não, todo mundo está esperando para isso. Sabia que eu ia me emocionar. Bom, quero cumprimentar o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, cumprimentar o ministro Vital do Rego, vice-presidente do Tribunal de Contas, cumprimentar meu amigo e agradecer demais a presença deles, tanto do ministro Vital quanto do ministro Benjamin Zimmerler. É uma honra muito grande ter os senhores aqui, viu? Para mim é uma honra muito grande. A senhora Helena Venceslau, presidente do Conselho de Administração da Infra S.A., o meu amigo senador Fernando Bezerra Coelho, filho, o senador Paulo Otávio, o ex-ministro Maurício Quintela, eu tenho vários aqui que ela não colocou, então vamos lá. Deputado Júlio Lopes, deputado Fernando Coelho, vários deputados amigos meus, desculpe não estar, eu não estou reconhecendo um monte aqui, que eu estou de longe, mas quero agradecer a todos a presença, ao almirante André Macedo, meu primo, está ali. Senhoras e senhores, primeiro, bom dia. Primeiro que eu quero agradecer ao ministro do Transporte, senador Renan Filho, pelo honroso convite de trabalhar em sua equipe, com a missão de reconstruir o país sob a liderança do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vivemos em um país continental, um país rico em recursos minerais, reconhecido como celeiro do mundo em alimentos, com seu agronegócio pujante, com potencial extraordinário de riquezas naturais e de um povo, principalmente trabalhador e guerreiro, representado nesse momento pelas lideranças políticas e sindicais associativas que fazem presente nesse evento. O nosso trabalho será implementar mais ferrovias, estradas de melhor qualidade, portos e aeroportos mais eficientes, que possam tornar o alimento que vai para a mesa dos brasileiros mais barato. Ampliar e melhorar a infraestrutura de transporte significa mais desenvolvimento, o que faz, por sua vez, implica na geração de empregos e renda. Essa é a contribuição fundamental que uma empresa como a Infra S.A. pode e deve dar ao Brasil. Ministro Renan, conte comigo para que possamos cumprir esse plano e do presidente Lula, melhorar a infraestrutura de transporte nesse país. Anos atrás, iniciei minha trajetória no setor de transportes pela Agência Nacional Terrestre de Transporte Terrestre, onde aprendi lições importantes sobre o funcionamento do sistema de transporte e logística do país. Como regulador, pude sentir, algumas vezes na pele, o quanto o planejamento e estudos consistentes são essenciais para o funcionamento da infraestrutura. Depois, honrosamente, pude presidir a EPL, Empresa de Planejamento e Logística Estatal, que foi fundida a Valec por meio da incorporação em 2022. Recuperando o legado do GEIPOT, a EPL foi criada para que o país pudesse ter novamente a capacidade de planejar e executar uma política pública de transporte. Nesses 11 anos, a EPL foi responsável pela elaboração de mais de 40 estudos de viabilidade para empreendimentos de infraestrutura. Esse trabalho resultou em dezenas de leilões, concessões, arrendamentos de rodovias, ferrovias, terminais portuários em todo o país. São mais de 35 bilhões
de investimentos contratados que vão contribuir para transformar a nossa matriz de transporte. Já como infra, seremos responsáveis pelo desenvolvimento do urgente e necessário Plano Nacional de Logística, pelo qual vou trabalhar arduamente para que seja o principal instrumento de planejamento e investimento em transporte do país. É fundamental que nós tenhamos um Plano Nacional de Logística para que a gente possa ter credibilidade e assertividade no que a gente vai fazer daqui por diante. É fundamental a gente conversar com toda a sociedade, com todos os senhores, que essa plateia aqui está presente hoje, é sensível, todos os órgãos de transporte, de logística estão presentes aqui. Eu conto com os senhores para a gente desenvolver um Plano Nacional de Logística que seja fundamental para o país. A maior construtora ferroviária da América Latina é a Valec. Em seus 51 anos de existência, construiu mais de 3.000 quilômetros de ferrovias. Seu quadro de servidores possui e aprovou, ao longo desse tempo, mais de 4.000 quilômetros de projetos básicos, 2.700 quilômetros de projetos executivos para a construção de trechos. Foi responsável ainda por outros 5.000 quilômetros de ferrovias licenciadas. No mundo, nossas senhoras e senhores, são poucas empresas que podem ostentar um portfólio deste nível. Nós temos que valorizar a Valec, seu quadro de engenheiros, seu quadro de funcionários, que é essencial para o país. Nós não podemos criticar uma empresa porque teve alguns percalços durante ela. Nós não podemos matar a empresa como já fizemos anteriores com empresas no país. Nós temos que valorizá-las e valorizar o seu quadro, entendeu? Assumo a responsabilidade, portanto, de conduzir duas histórias que trouxeram progresso e desenvolvimento ao país. 2 décadas para transformá-las em uma jornada única, ainda com mais sucesso. E como foi possível essas empresas pudessem construir um legado de tamanha qualidade, a importância para o Brasil? Não tenho dúvida em apontar que foram as senhoras e senhores servidores dessas empresas, da Infra e da Valec, e alguns que reencontro hoje aqui com tanto prazer, que tive o prazer de trabalhar com muitos de vocês que estão hoje nas duas empresas. Isso foi um prazer enorme. Vamos construir um futuro melhor. Pessoas dedicadas, com qualificação única, que trabalham incansavelmente em busca do bem comum. Gostaria de continuar contando com o esforço de cada um dos senhores nessa empresa para que possamos entregar um país no novo patamar de infraestrutura nas próximas décadas. Só com vocês isso será possível. Essa é uma tarefa urgente. Ministro Vital, é urgente ampliar e melhorar a nossa infraestrutura de transporte. O Brasil se transforma todos os dias, caminha para o interior, reproduzindo mais e melhor. Temos na InfraSA uma missão de antever as necessidades, planejar com elas como elas serão executadas e viabilizar os investimentos que sejam financeiramente e economicamente viáveis. O governo e a iniciativa privada podem ser parceiros nessas empreitadas, para que o nosso país possa ter mais rapidamente possível uma infraestrutura condizente na sua condição de uma das maiores economias do planeta. A atuação da InfraSA é peça-chave para que possamos acelerar o nosso crescimento. Mas ninguém faz nada sozinho. Dessa forma, eu quero contar com a experiência das empresas e associações do setor privado para que possamos debater abertamente os melhores caminhos a serem trilhados em nome do bem comum. Vamos contar também com um fundamental papel do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, para que possamos apresentar projetos que tenham segurança e rigidez. Faremos isso, com certeza, com cooperação, o melhor caminho, que ninguém é dono da verdade. Quando trabalhamos nesse processo complexo e que lidam com o interesse público, temos que conversar com todos para chegar num denominador comum
e ao melhor para o país. Estamos aqui, como disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, numa corrida de revezamento, para correr o mais rapidamente possível e entregar no futuro o bastão para que outros possam seguir nesta corrida. Não vamos nos furtar a corrigir rotas, rever o que não tem sido eficiente, deixar para que os outros que vierem depois um caminho estruturado que eles possam seguir em frente. Assim, entendo que se constrói uma nação, corrigindo erros do passado, sem revanchismos, perseguição e olhando para o futuro do país. Obrigado a todos. Convidamos agora o senhor Renan Filho, ministro de Estado dos Transportes, para suas palavras. Bom dia a todos e a todas. Queria saudá-los muito carinhosamente, agradecer a todos pela presença aqui na posse do nosso presidente da InfraSA, uma empresa estratégica e muito importante para o desenvolvimento dos projetos da infraestrutura nacional. Quero parabenizar o Jorge Bastos, agora empossado, diretor-presidente da InfraSA. Parabenizar pelo currículo, pela família que eu conheço de perto, pelos trabalhos realizados e principalmente pela capacidade de se emocionar em público, que é uma virtude muito importante. Eu costumo dizer que, para o homem público, uma das coisas mais importantes é manter viva a capacidade de se indignar com injustiças, Jorge, e a outra é de se manter sempre vibrante, no sentido de querer resolver os problemas. E quando você assume aqui esse microfone e se coloca emocionado, eu sinto que, ao mesmo tempo, passa pela sua cabeça a responsabilidade por um lado e, por outro, a honra, que é ser presidente da InfraSA, uma missão dada a você, através de mim, pelo presidente Lula, para que a gente possa unir e reconstruir esse país, que é a nossa missão principal. Então, boa sorte, conte comigo e vamos certamente estar juntos. Queria saudar o ministro do Tribunal de Contas, Vital do Rego, a quem agradeço pela presença, saudar o ministro Benjamin Zimler, também representante do Tribunal de Contas da União, agradecer aqui o trabalho dedicado, o companheirismo desses dias todos da presidente do Conselho de Administração da InfraSA, que é a Helena Venceslau, uma servidora de carreira do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que já ocupou em várias outras missões aqui no governo federal, inclusive no Ministério dos Transportes, e é uma das mais preocupadas presidentes de conselho que eu já conheci na minha vida. Digo a ela que siga dessa maneira, porque a preocupação é sempre recomendável e sempre prudente, para que a gente faça, junto com o Jorge, um bom trabalho. Então, Helena, muito obrigado também pelo seu trabalho e a sua presença, e juntos estamos hoje aqui empossando o amigo Jorge Bastos. Queria saudar toda a plateia aqui presente, em nome de algumas pessoas que vejo aqui. Vejo 2 ex-ministros, o Walter Cassimiro, companheiro aqui, o Maurício Quintela, ex-ministro da Infraestrutura alagoano. Em nome dos dois, eu queria saudar todos os representantes do Ministério. Queria saudar também Luiz Antônio Pagô, foi um destacado presidente do DENIT, tem reconhecido o serviço prestado ao país. E saudar todos os parlamentares, os em mandato e os sem mandato, em nome aqui de 2 referências, o senador Paulo Otávio e o senador Fernando Bezerra Coelho, que são 2 amigos diletos.
Mas eu queria, Jorge, em rápidas palavras, dizer, eu tinha prometido ao Jorge que nem ia falar, mas como a solenidade só contava com a fala dele e a minha, eu achei recomendável falar um pouco. Acho que tenho falado muito ao longo dos últimos dias, mas eu sinto que o Brasil tem reencontrado um caminho para estabilizar as suas instituições e, com a força democrática, encontrar o rumo mais fácil para voltar a se desenvolver, voltar a gerar emprego e voltar a melhorar a vida das pessoas. O presidente Lula vem equilibrando com muita capacidade todas as necessidades do país. Quando nós assumimos esse ministério, o ministério vinha do menor ciclo de investimentos da sua história recente. E esse menor ciclo de investimentos de sua história recente foi imposto pelo teto de gastos, que fez com que o Ministério da Infraestrutura Nacional investisse em 4 anos somente 20 bilhões de reais. Esse ano, apenas o Ministério dos Transportes vai investir 22. Portos e aeroportos, 5. 27. Bem mais do que o Ministério de Infraestrutura investiu nos últimos 4 anos. Mas só para uma comparação simples, singela, bem rápida, o estado de Alagoas, em que fui governador agora durante 8 anos, se destacou em investimento. Nós nos transformamos no estado que mais investe no Brasil os seus próprios recursos, vis-à-vis a sua receita. Investiu o ano passado 3 bilhões de reais, ministro Vital. O estado do Mato Grosso, um outro estado pequeno também do Brasil, tem a população até menor do que Alagoas, é um estado grande territorialmente, mas com população relativamente pequena, mas um estado muito pujante economicamente, onde a agricultura nacional se transforma e dá exemplo à humanidade, investiu 4 bilhões no ano passado. Esses 2 estados somados, eles têm uma população inferior a 8 milhões de habitantes, que é inferior a 5% da população nacional. Mas os 2 estados juntos, que se forem hierarquizados em quartis de riqueza, talvez nós estivéssemos no quartil, os 2, entre os menos ricos do país, investiram mais do que a União investiu em infraestrutura. Eu digo isso só para dizer que isso não poderia ser verdade. E mais do que isso não pode estar certo. O Brasil não pode investir todo menos do que a soma de Alagoas e o Mato Grosso. Porque o Brasil ele é muito maior do que a soma dos 2 estados e também bem mais rico. Mas com base num modelo econômico quase absolutista, nós transformamos esse país, que chegou a ser a 6ª economia do mundo, uma das potências econômicas do planeta na agricultura e em várias outras áreas, num dos países que menos investem entre os países em desenvolvimento. Isso precisa mudar, mas isso precisa ser também, Jorge, adequado às possibilidades do país. Nós temos que investir com sustentabilidade fiscal. Aliás, eu queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar o ministro Haddad por uma decisão corajosa de retomar os tributos federais sobre combustíveis e recuperar 28 bilhões que foram entregues no ano passado, no ano eleitoral, às vésperas do processo eleitoral, numa medida totalmente equivocada do ponto de vista técnico e que deixou o Brasil balançando. Quando o presidente Lula assumiu, nós aprovamos a PEC da transição, tem vários parlamentares aqui que foram decisivos para aquela aprovação, que já iniciou essa transformação. E nós esperamos levar essa transformação adiante. Esse ano, Jorge, ministro Vital, nós não teremos outra PEC da transição. Nós vamos ter que aprovar o novo arcabouço fiscal deste país e uma reforma tributária que seja capaz de fazer a economia brasileira ter um novo input para voltar a crescer e a gente ter mais recursos para investir e para fortalecer a infraestrutura nacional, por um lado, a competitividade também, e, por outro lado, gerar emprego e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esses 2 desafios são os desafios da política e do governo desse ano. E, com isso, nós vamos garantir uma capacidade de investimento em 24, em 25 e em 26 similares à de 23. Se isso ocorrer, investiremos com recursos públicos algo em torno
de 100 bilhões de reais em 4 anos, o que representará 5 vezes o que foi investido nos últimos 4. Mas nós temos que fazer essa mesma transformação na capacidade de atração do capital privado. Porque não foi só o investimento público que caiu. Temos muitos agentes aqui da iniciativa privada, e a CNI divulgou recentemente uma informação muito relevante que o país também, em infraestrutura rodoviária, por exemplo, para exemplificar, investiu menos nos últimos 4 anos do que nos 4 anos anteriores, em que nós tivemos um impeachment no meio do país. Então, você imagina que também foi um ciclo bastante difícil. Esse é o grande desafio. Para pegar um número que o Jorge falou há pouco aqui, eu estava sentado ali, eu fico sempre atento a essas questões, Jorge. Você disse que a EPL construiu aqui, ou a Valec, construiu 3 mil quilômetros de ferrovia, talvez você se recorde, ele falou isso, em 50 anos. Isso dá 60 quilômetros por ano. Relativamente pouco, né, Walter? Aquém das nossas necessidades. Mesmo assim, foi a Valec uma das empresas que mais quilômetros construiu na história desse país e uma das que mais construiu no mundo inteiro. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. 60 quilômetros por ano, 1 quilômetro, grosso modo falando, custa uns 15 milhões de reais. Para a gente fazer uma conta de padaria. 15 milhões de reais, vezes 60 dá 900 milhões. O ano passado a Valec teve apenas 100 milhões, Jorge. 100. 1/9 do que ela investiu em média, e certamente, na média, a gente precisaria estar investindo muito mais. Eu queria finalizar as minhas palavras, Jorge, dizendo que o nosso grande desafio é entregar mais, é fazer um Brasil mais destacado na infraestrutura para ajudar a economia como um todo. Eu vou me dedicar, sei que Jorge vai se dedicar, confio muito na capacidade da EPL, da Valec, da InfraSA, para a gente entregar ao presidente Lula um país mais capaz do que nós recebemos. Muito obrigado à presença de todos e vamos ao trabalho. Agradecemos as palavras do senhor ministro e informamos que o ministro falará com a imprensa na parte de baixo do palco, próximo ao púlpito. E o diretor-presidente Jorge Bastos receberá os cumprimentos aqui no auditório. Pedimos que seja formada uma fila do lado direito do palco para que todos possam cumprimentá-lo. Agradecemos a presença de todos e tenham um bom dia.